CBN Madrugada. Apresentação Alves de Melo. O dia 29 de agosto é lembrado como o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E esse é o nosso assunto em destaque agora aqui na CBN. O convidado é o Dr. Marcel Coloma, médico da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro. Doutor, seja bem-vindo ao CBN Madrugada, tudo bem? Tudo bem, eu agradeço a participação e espero contribuir aí com esse assunto tão importante nessa data tão importante que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Doutor Marcel, tem uma estimativa de quanto o Brasil perde hoje em termos de custos com saúde por conta do tabagismo? Isso é um dado muito importante, porque algumas pessoas acham que o Brasil ganha muito mais com impostos relacionados ao cigarro do que gasta. Isso não é verdade. Há estudos que mostram o quanto o país perde com custos relacionados a doenças relacionadas ao tabaco em relação ao que ele ganha. A estimativa é de cerca de 6 bilhões de reais por ano, então, de custo, né, com essas doenças. Então, caso a gente diminuísse assustadoramente o número de fumantes e, consequentemente, o número de doenças, seria uma grande economia aos cofres públicos. Quais são os principais desafios hoje do combate ao fumo? O principal desafio que a gente tem, na verdade, é diminuir ainda mais o número de fumantes, né? Esse número vem reduzindo nas últimas décadas, mas ainda temos leis que não são ainda tão rigorosas como gostaríamos. Existe uma lei federal de dezembro de 2011, mas que infelizmente ainda não foi regulamentada, que proíbe de forma federal o fumo em locais fechados, os fumódromos, os aditivos, que são aquelas substâncias que dão sabores ao cigarro, o aumento progressivo no preço do cigarro. Tudo isso está nas leis, mas ainda não foi regulamentada. Então o maior desafio que a gente vê hoje seria essa lei ser regulamentada para a gente poder colocar isso em prática em todos os estados do país, enquanto atualmente apenas são algumas leis estaduais, então nem todo o Brasil cumpre essa lei. Como é que se dá no organismo o processo de dependência da nicotina, doutor? O cigarro tem 4.720 substâncias já pouquinho, consideradas, né? Bastante, né? Isso, inclusive, está escrito no maço de cigarro hoje em dia. Como você bem falou, a substância que causa dependência é a nicotina. Algumas pessoas acham que a nicotina causa muitas doenças, e na verdade não é. As doenças relacionadas ao cigarro não são causadas pela nicotina, e sim pelas outras 4.719 substâncias. A nicotina ela causa dependência. Se tirassem a nicotina do cigarro, se isso fosse possível, mas não ninguém fumaria, porque é ela que causa dependência. O que a nicotina faz? Em menos de 10 segundos, quando a pessoa fuma, a nicotina se liga no cérebro, no receptor cerebral, lá no meio do cérebro, e essa ligação da nicotina ao receptor libera uma substância chamada dopamina, que é a substância do prazer, a substância da recompensa, que é a mesma substância liberada com todos os prazeres que tem na vida, no ato sexual, quando se come chocolate, com vários prazeres é liberado dopamina. Então, esse é o mecanismo que prende a pessoa ao cigarro, e é o mecanismo que explica por que as pessoas têm prazer em fumar. Então, às vezes, o não fumante não entende quando o fumante diz que gosta de fumar, que tem prazer no cigarro. E essa explicação é liberado a substância do prazer quando a pessoa fuma em menos de 10 segundos. Isso liga a pessoa quimicamente ao cigarro. Essas substâncias que são colocadas para realçar o sabor, elas acabam forçando também, acelerando esse processo de dependência, especialmente entre os jovens, doutor? Também. Isso, na verdade, esses aditivos que a gente chama, que são baunilha, chocolate, cravo, menta, açúcar e várias outras substâncias, elas também causam dependência. Por exemplo, o açúcar é uma substância que também estimula a dependência. E, principalmente, esses aditivos estimulam especialmente os jovens a começar a fumar. Né? Os ouvintes que estão nos assistindo agora, que fumaram ou que fumam, devem lembrar que normalmente os primeiros cigarros não são muito saborosos, né? O primeiro, lá na infância, normalmente a pessoa não gosta do cigarro, do gosto do cigarro. E esses aditivos servem para isso, para especialmente atrair os jovens, um cigarro mais com gosto de menta, com gosto de cravo, de baunilha. Isso faz com que os jovens iniciem, e a gente sabe que a grande parte das pessoas que iniciam o ato de fumar vem a se tornar dependentes químicos a longo prazo. Por que o cigarro provoca aumento da pressão arterial, doutor? O cigarro ele tem um efeito nas artérias do corpo inteiro de estreitar as artérias. Ele diminui o calibre, o tamanho das artérias. E isso, pela física, diminuindo o calibre das artérias, a pressão ali dentro aumenta. E, consequentemente, esse é exatamente o mecanismo de ação que o cigarro aumenta a probabilidade de ter um infarto ou um derrame cerebral.
por estreitamento das artérias, lesão na parede das artérias, obstrui a artéria, não deixa o sangue passar, e quando ela se fecha completamente no coração, provoca um infarto, e no cérebro provoca o derrame cerebral. É mais ou menos o processo que se dá com uma consequência na disfunção erétil, não? Exatamente. Na verdade, o efeito do cigarro nas artérias em geral, inclusive na artéria peniana, é exatamente o oposto do que os medicamentos contra a impotência fazem. O cigarro ele diminui o tamanho das artérias, então diminui a chegada do sangue nos órgãos, e nesse caso na artéria peniana, e os medicamentos que a gente conhece para a impotência sexual, eles fazem exatamente o oposto. Eles dilatam essa artéria, fazem o sangue chegar mais e provoca ereção. Por isso que, inclusive, tem um maço de cigarro que tem a foto mostrando que o cigarro causa impotência, e as pessoas, quando param de fumar, os homens, percebem em pouco tempo um ganho na atividade sexual. Tem gente que acredita no seguinte conceito, digamos assim. Eu parei de fumar e com o tempo os meus pulmões vão se recuperar. Não é bem assim não, né, doutor? Na verdade, em relação ao pulmão, né, a principal doença que o cigarro provoca no pulmão é o enfisema pulmonar, ou tecnicamente chamando doença pulmonar obstrutiva crônica, que são a destruição das células do pulmão com o uso crônico do cigarro. As células que foram destruídas, elas não se regeneram. As pessoas que já têm o enfisema, ele não volta ao normal do pulmão. Entretanto, é importante a pessoa parar de fumar para não progredir o enfisema. Existem graus diferentes de enfisema, até o grau máximo que a pessoa depender de oxigênio, vive com balão de oxigênio. Então, regenerar não regenera, mas não piora. E isso em relação à destruição das células do pulmão ou enfisema. Mas em relação a outras doenças, como por exemplo câncer de pulmão, o risco da pessoa ter câncer de pulmão reduz com o passar do tempo. Até cerca de 10 anos sem fumar, o risco da pessoa ter um câncer de pulmão é igual ao da população que nunca fumou. Estou conversando com o Dr. Marcel Coloma, médico da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro. Muitas pessoas sentem vontade de fumar após beber um cafezinho. Como é que se dá esse processo, hein, doutor? O café estimula muito a vontade de fumar, né? Existe uma ligação, o café ele é estimulante, né? A cafeína ela é estimulante. Então a pessoa quando está tomando café, ela se estimula mais e ela tem mais vontade de fumar, e aí ao fumar ela toma mais café e muitas pessoas inclusive tomam café para fumar. Ela cria uma situação de tomar o café para que ela fume naquele momento, por causa dessa ligação estimulante do café com o cigarro. Então, um dos processos que a gente faz, a gente sugere aos pacientes, quando estão querendo parar de fumar, é evitar o café ao máximo que ele puder, momentaneamente, só naquele período que ele está tentando parar, para facilitar o processo de não fumar aquele cigarro que vem junto do cafezinho. E o amarelado nos dentes, o que provoca, doutor? Existem substâncias do cigarro, né, que tem ação direta na cavidade oral. Então, esse amarelado, gengivite, o dentista vê muito isso, né? As lesões periodontais e gengivais são muito comuns do cigarro, são lesões diretas que o cigarro provoca no dente, dentre essas 4.720 substâncias, existem substâncias que levam a lesões diretas no dente, provocando alterações importantes e que melhoram muito quando a pessoa para de fumar. Então, muitos dentistas não querem fazer nem clareamento dos dentes de fumantes, porque não adianta fazer um clareamento se a pessoa continua agredindo o órgão com cigarro. Inclusive pode até haver perdas dos dentes, né? Sim, sem dúvida, né? Essas lesões gengivais, elas podem levar até perda de dente, e a pessoa tem que fazer implante, prótese, e enquanto ela não parar de fumar, ela continua agredindo, e o tratamento ideal ainda não é feito, porque enquanto a gente não tratar a causa, a gente não consegue tratar a consequência. Fumante ronca mais? Fumante ronca mais, sim. Na verdade, existe uma associação já em estudo do cigarro com a apneia do sono, né, que são aquelas pessoas que roncam e tem pausa na respiração durante o sono. Então, existe já essa ligação, tem alguns estudos ainda em curso, mas que já mostram essa relação importante. E também um dos tratamentos da apneia do sono é a pessoa parar de fumar e vai dormir melhor e vai respirar muito melhor. Tem gente que usa o argumento para fumar da seguinte forma: eu não fumo cigarro, mas eu fumo cachimbo, charuto, cigarro de palha, é a mesma coisa, né? O efeito é o mesmo. Tudo vem do tabaco, né? Tudo vem da folha do tabaco. Então, o que quer que venha da folha do tabaco, isso é prejudicial. Inclusive, hoje tem escrito no maço de cigarro, não existe níveis seguros de tabaco. Então, qualquer produto derivado do fumo é prejudicial e pode provocar todas aquelas doenças que a gente já conhece relacionadas ao cigarro, problemas cardíacos, problemas pulmonares, os cânceres e por aí vai. Então, não tem essa de, eu vou fumar
outro que não seja o cigarro. Hoje em dia está muito comum o narguilé, né, que é aquele fumo que veio lá do Oriente, da Arábia, que as pessoas fumam em conjunto, que tem um líquidozinho que passa pelo líquido, as pessoas fumam muito jovens, que se acham que é menos prejudicial, que é mais bonito fumar narguilé. Inclusive, é o motivo da campanha do Dia Nacional de Combate ao Fumo, o prejuízo que o narguilé também provoca. Então, qualquer produto derivado do tabaco é prejudicial e deve ser combatido. Tem relação entre o tabagismo e o aumento do chamado colesterol ruim? Tem. Não só do colesterol ruim, como do colesterol total e o triglicerídeo. Todos eles aumentam com cigarro, e o colesterol bom, o HDL, ele baixa também com cigarro. Isso também é associado, então, o colesterol com o cigarro, e um provoca o outro. O risco de doenças cardíacas é muito maior em fumante do que não fumante. Então, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que têm colesterol alto, parar de fumar certamente vai reduzir o colesterol dessas pessoas. Bom, tem gente por aí que diz em tom de brincadeira que o cigarro também tem um efeito colateral sobre outro órgão que seria o mais sensível do corpo humano, que é o bolso, né, doutor? Se a gente fizer uma conta rápida aqui, uma média de um maço de cigarro por dia, o maço está custando mais ou menos R$5, né, dependendo do maço de cigarro. Se a gente fizer uma conta rápida, uma pessoa que fuma um maço por dia, no fim do ano ela gasta entre R$1.500 e R$2.000. Né, dependendo do maço do cigarro que ela fuma, e normalmente fim de semana às vezes fuma um pouquinho mais, então entre R$1.500 e R$2.000 por ano, o que para grande parte da população brasileira é um dinheiro bem considerável. E a gente fazendo uma conta rápida, a pessoa que fuma cerca de 30 anos, ela já gastou aí uns 50, 60 mil reais na vida só com um maço de cigarro. Se não tivesse fumado, estaria aí de repente passeando, comprando geladeira e por aí vai para sua casa, ou um presente para os filhos, e não tem porque, infelizmente, está gastando no cigarro. Tem gente que tenta deixar de fumar, mas aí acontece o surgimento de um efeito colateral, a abstinência, uma série de distúrbios aí psicológicos, né? A pessoa fica mais agitada. Enfim, qual o caminho para deixar de fumar, doutor Marcel? O principal caminho para deixar de fumar, todos que estão nos ouvindo, é procurar ajuda. Esse é o passo mais difícil e mais importante no tratamento. É possível parar de fumar sem ajuda? Claro que é. Todos nós conhecemos várias pessoas que já pararam de fumar sem ajuda. Mas hoje em dia, o grau de dependência das pessoas está muito alto. O grau de dependência ao cigarro, tanto a nicotina quanto a dependência psicológica. E isso tudo tem tratamento. Então, as pessoas hoje que sabem que o cigarro faz mal e mesmo assim fumam, são dependentes maiores do que no passado, do que antigamente. E essas pessoas muitas vezes não conseguem parar de fumar sozinho. E quando a pessoa procura ajuda profissional e ajuda de medicamentos, o profissional, né, no caso o médico, prescreve medicamentos, a taxa de sucesso é muito maior e, principalmente, a pessoa sofre muito menos. A síndrome de abstinência é aliviada em grande parte com o profissional do lado e especialmente com o uso de medicamentos. Os remédios que a gente tem hoje para ajudar a parar de fumar, eles atuam na síndrome de abstinência, atuam fazendo com que as pessoas não sofram ou sofram o mínimo possível. Pode parar sem remédio? Pode, mas o risco da pessoa sofrer é muito maior e os remédios são usados apenas 3 meses. Então vale muito mais a pena comprar um remédio e usar 3 meses acompanhado por profissionais especializados do que a pessoa tentar parar sozinha e ficar em síndrome de abstinência, ficar irritada, agressiva, de mau humor. É importante que haja realmente a ajuda especializada, porque remédio que serve para uma pessoa não serve para outra, não. Exatamente. E, na verdade, eu não aconselho ninguém a sair agora, ir na farmácia e comprar um remédio. Os remédios são importantíssimos, na minha opinião, são praticamente fundamentais no tratamento hoje em dia, mas isso dentro de